Fala pessoal, tudo bom? O Afa aqui de novo e hoje eu vou dar sequência a esse projeto aí de desenvolvimento dessa HQ. De novo, demorando muito tempo para dar continuidade, mas hoje eu vou falar sobre a sequência, né, do roteiro, uma vez que no vídeo passado a gente já falou sobre o roteiro, agora eu vou falar sobre o desenvolvimento aí dos personagens, né? Bom, pessoal, como eu já disse, né, anteriormente, para mim é muito importante ter o roteiro feito previamente. Porque ali eu já vou conseguir ter a noção de tudo que eu vou precisar desenhar, né? Em termos de cenário, de personagem. Então eu prefiro ter esse roteiro já pronto antes de começar a pensar qualquer coisa. E aí, vamos dar uma passada de novo nos pontos principais do roteiro para entender o que a gente vai precisar desenhar. Eu estou com o roteiro aqui no próprio vídeo o vídeo anterior. Então a gente vê lá que a gente vai ter um splash de um pesadelo de Mariana. Mariana é essa personagem principal. Então, obviamente, a gente vai precisar trabalhar na criação desse personagem, né, no visual dele. E aí vou ter. Ó lá, a gente vê angulações descendentes, vemos sua avó sendo encoberta pela lama, como também objetos boiando, sombras de pássaros. Na página 2, a Mariana acorda seu pesadelo na casa de Joaquina. Joaquina é a prima dela. Então também vou ter que desenvolver, ter que criar essa personagem. Então vai ter a casa dela, passa um café na cozinha, então vai ter esse cenário dessa cozinha. Senta na cadeira, xícara de café. Então são coisas que a gente vai ter que entender, que a gente vai precisar desenhar. E aí a gente vai desenvolver isso, né? Desenhar, fazer uns esboços dessas coisas para a gente ir pegando, essas coisas irem pegando forma, né? O que mais de importante que a gente vai precisar saber que vai ter na história? A Mariana conversa com a Joaquina sobre aquilo que perdeu, enquanto arruma as coisas para partir, dando-lhe uma planta. Então vai ter algum quadro nessa ação de dar uma planta. E no final tem a memória dela, né, com a Mariana pequena, com a avó. Então vou ter que fazer a Mariana criança, né? Olha lá, ela criança sentada no beiral da porta da casa antiga. Então vou ter que desenhar essa casa antiga. Ela sentada do mesmo jeito agora olhando para a planta na casa nova. Então ter toda esse visual, ter toda essa noção do que vai ser colocado na revista é muito importante para a gente ir trabalhando o desenho dessas coisas, para que isso comece a pegar forma e fique com uma estética interessante. Então esse é o que eu vou começar a fazer, né? É o que eu fiz nesse momento aí, depois de já ter feito o roteiro inteiro. Então o que eu fiz foi num caderno ali de desenhos começar a rabiscar as ideias de como esse visual dos personagens poderia ser. E quanto mais a gente dedica tempo nessa parte do processo, mais interessante esteticamente o quadrinho vai ficar no final das contas, né? Então, dependendo do projeto, né, eu acho que compensa você ficar bastante tempo se dedicando no desenvolvimento da estética do personagem, mas também de como que vai ser a estética geral do quadrinho. E aqui a gente tem alguns rabiscos mesmo, alguns esboços do início da criação dos personagens. Então eu vou desenhando, sei lá, com alguma ideia na cabeça de como eu acredito que esses personagens tenham que se parecer. Essa história ela se passa, né, em Bento Rodrigues e obviamente eu tô lidando nessa história com a vida dessas personagens e entendo elas como mulheres pretas. Então essa estética, quer dizer, o visual delas obviamente
de mulheres pretas, né? Então eu vou desenhando coisas que, assim, figuras que vão saindo da cabeça, até eu visualizar uma imagem, um rosto que eu acho que pode ser o rosto daquela personagem. Então no começo eu vario bastante, vou desenhando, trocando, né, feição, trocando cabelo, enfim, tentando entender como que essa personagem se parece, até que eu vou chegando mais perto daquilo que eu acredito que, sei lá, que na minha imaginação é o que a personagem apresenta, né, de figura. Então aqui a gente tem já colorido aqui uma imagem que chega mais perto de como eu estava imaginando a personagem de Mariana mesmo, né, da mulher Mariana. E também, aí depois fui fazendo... tem a Joaquina, que é a prima dela, né? Então eu queria fazer um pouco de contraste. A Mariana, eu fiz ela um pouco mais baixinha, um pouco mais gordinha. Então a Joaquina eu quis fazer ela um pouco mais magra, que ainda não tá. Mas vocês vão ver depois que eu acabei deixando ela um pouquinho mais magra, só para ter um contraste, né, visual entre as duas. E aqui esses foram os primeiros desenhos mesmo, assim, né? E tem aqui um desenho do lado direito aqui, pensando em como eu iria representar a avó, né, que também vai aparecer na história e tal. Então, isso é o começo mesmo, né, os rascunhos iniciais aí dos personagens. Então, aí depois que eu já defini um pouco melhor na minha cabeça, né, como que a personagem tinha que ser, então já faço alguns desenhos um pouco mais elaborados, né, só para ir pegando um pouco de familiaridade também com o desenho dessa personagem, né? Uma coisa que eu percebo, né, ao fazer uma história em quadrinhos é que, primeiro, é muito difícil você repetir a semelhança, fazer esse personagem ser muito parecido, né, entre um desenho e outro. Vocês estão ouvindo meu filho e a amiga dele brincar aí, não liga não, tá? É que eles estão aqui no corredor brincando. Então, assim, eu percebo que quanto mais familiar você tá com esse desenho, mais semelhante vai sair a cada novo desenho. Então é uma coisa que você tem que ficar praticando mesmo, né? Não é simplesmente algo que sai natural, o formato do nariz, o formato do rosto, do cabelo. Isso aí é mais fácil quando a gente já está mais prático mesmo. Então, quanto mais tempo a gente ficar nesse processo, nessa etapa do projeto, do quadrinho, mais interessante visualmente vai ficar. Então é por isso que eu fiz alguns testes aqui. Óbvio que eu não dediquei assim tanto tempo por se tratar apenas de um quadrinho de 4 páginas, né? Então até que foi rápido esse processo nesse caso. E aí também fiz algumas coisas no computador, né? Aqui uns rascunhos aqui da avó, né? Quis colocar aqui os óculos nela e tal. Testei alguma coisa do cabelo, como que seria esse cabelo. Aqui numa pose também, né? A questão do corpo, entender como que seria o corpo dela, um pouco também do corpo da prima, assim, bem rusticamente ainda, mas para entender um pouco das características principais da Mariana também, né? Aqui já um pouco mais trabalhado, tentando entender como que seriam as cores da roupa, a cor da pele, a cor do cabelo, entender como que as sombras iriam aparecer, também da prima da Joaquina. Então, uma roupa que também escolhida para ser o vestuário dela, né? E nesse sentido a coisa vai se encaixando, a gente vai entendendo como que vai sendo definido a imagem dos personagens
E depois que eu tenho isso já mais trabalhado, eu vou pensar em como fazer um, as thumbnails, né? Como que eu vou fazer o esboço da própria página, né? Das próprias páginas dos quadrinhos, né? Então depois disso, né, eu venho fazer o que seria o planejamento da página mesmo, né? A partir do que o roteiro já me trouxe, que eu já tenho no roteiro, eu vou colocando isso no papel, desenhando, e aqui eu fiz numa folha de sulfite mesmo, já com uma proporção ideal, né, para o formato que eu estou querendo e a quantidade de páginas. Então aí eu vou fazendo. Então eu vou mostrar um pouco por parte. Então essa página que seria a página do sonho, né, que eu quis fazer essa divisão de quadros em diagonal, assim, né, que eles fossem nessa diagonal e colocando em cada quadro momentos-chave ali da lama chegando. Então no primeiro quadro a lama ainda lá longe, depois aqui não dá para ver direito, mas tem uns bois correndo, depois a lama já ali chegando na casa da avó, né, então já fiz essa primeira página. E aí aqui na segunda página já tem o momento das primas na casa da Joaquina, então tem passando o café e eu vou escolhendo. Isso já está já está definido no roteiro, mas eu vou entendendo como que eu vou ter que desenhar isso, né? E vou fazendo isso por todas as páginas, para que eu tenha total noção do que eu vou precisar desenhar exatamente, para depois eu também pesquisar o que for preciso ser pesquisado, né? Então, quando eu vou precisar desenhar uma coisa que eu não estou muito habituado a desenhar, então tem a casa lá onde a avó dela morava, que é uma casa antiga lá de Bento Rodrigues, e então eu vou tentar buscar alguma referência para embasar esse desenho. Então também algum objeto específico, e tudo isso eu vou pesquisando, vou criando uma coleçãozinha de imagens que vai me servir de referência para trazer pro visual da revista quando eu estiver de fato desenhando isso. Então nesse estágio aí, basicamente são esses os trabalhos, né, que tem que ser feito, pelo menos que eu faço. E como eu disse, vou reiterar, vou reforçar isso. Quanto mais tempo a gente se dedicar nessa etapa, mais interessante visualmente o quadrinho vai ficar. Então aqui, só para vocês verem o próximo passo, né? Aqui já está a página feita, realizada, completa, né? E aí eu vou mostrar no próximo vídeo, então, como que eu fui fazendo cada um desses quadros e como eu vou trabalhando no Clip Studio para realizar tudo isso, né? Porque aí tem essa questão também de como colocar dentro do programa aquilo que a gente imagina no papel, né? Então vou mostrar para vocês aí também na sequência aí no próximo vídeo como colocar as imagens aqui dentro do Clip Studio, trabalhar com a divisão de quadros, né? Porque eu divido cada quadro aqui numa pastinha diferente e vou trabalhando individualmente em cada quadro, né, as imagens. Então é isso. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha com quem pode se interessar também. E vou tentar fazer o próximo vídeo um pouco mais breve para não ficar tão espaçado, mas vocês estão vendo que é uma loucura aqui, tem criança o tempo inteiro precisando de atenção, então é difícil ter um tempo assim mais exclusivo para isso. Mas vamos lá, vou tentar fazer o melhor aqui. E a princípio eu não sei exatamente quais que podem ser as dúvidas, então eu vou falando um pouco de maneira um pouco solta, né? Não estou pretendendo ensinar ninguém a nada, simplesmente mostrar como que é esse processo no meu caso, né? Nesse caso específico desse trabalho. Então, se surgir alguma dúvida aí, por favor, coloquem nos comentários para eu poder tentar
responder mais objetivamente aquilo que pode ser uma dúvida enquanto vocês veem esses vídeos. Então, obrigado aí pela atenção, até a próxima e tchau, tchau.